Boa tarde a todos, mais uma vez bem-vindos. Reiniciamos hoje com esta palestra dedicada à publicação do Abelha da China, 200 anos. Reiniciamos as nossas palestras da IPIM, depois de termos estado um tempo parados, devido não só à mudança de direção da nossa associação, como também devido à pandemia que nos vem afetando. É com o maior gosto que hoje vos recebemos hoje aqui na Fundação Rui Cunha e queríamos então agradecer num dia que também é de tolerância terem vindo de propósito para estarmos aqui reunidos. Queria começar por agradecer à Fundação Rui Cunha por todo o apoio e pela organização deste evento. Agradecer também aos associados da nossa associação que connosco estão sempre juntos nestas atividades, em especial a dois associados, que é o Ricardo Pinto e o Carlos Moraes José, pois foram os mentores da ideia e também contribuíram para que tivéssemos o professor Daniel Pires connosco e que tivéssemos também todas aquelas primeiras páginas e também pinturas de Macau da década de 1830. E com isto passava então também a apresentar os oradores. Como disse, temos o professor Daniel Pires, que é professor universitário, está em Portugal, que vai hoje estar a falar connosco via online. E temos o nosso camarada João Guedes, jornalista e autor, dedicado à história de Macau, principalmente à presença portuguesa aqui no território. Eu então iniciava falando aqui com o professor Daniel Pires. Está-nos a escutar? Liga o microfone, se faz favor. Já está, ok. Então, obrigado, desculpa lá, está bem? Deixa. Sr. Professor, pedi então que iniciasse a sua intervenção dedicada à Abelha da China, publicação do primeiro número, 200 anos, que hoje estamos a assinalar e que também marca o início da imprensa escrita aqui em Macau. Faça favor, a palavra é sua. Bem, eu gostaria de saudar, portanto, os presentes, de agradecer o seu convite, José Encarnação, para estar presente e portanto, não estava à espera de fazer assim uma intervenção. Julgava que tinham a fazer perguntas. De qualquer das formas, aquilo que eu tenho para dizer é que, na realidade, estamos em presença de um facto histórico importantíssimo. Acabaram de dizer que é, portanto, o primeiro jornal do Oriente Português. Hong Kong, nesta altura, não existia enquanto colónia inglesa portanto, foi extremamente importante, acima de tudo, porque é a concretização das ideias do liberalismo. Portanto, por volta em agosto de 1820 houve aqui a Revolução Liberal. Macau fica muito distante da capital, não é? E só muito depois, cerca de 8, 9 meses, é que se soube em Macau que tinha havido uma Revolução Liberal e que a Revolução Liberal, de facto, se caracteriza, portanto, pelo desmantelamento do antigo regime. Macau ficou muitíssimo, digamos que as forças progressistas de Macau estavam em sincronia digamos, com o teor das propostas dos liberais esses que se tinham apressado, portanto,
a abolir a Inquisição, a própria censura e portanto, implementar toda uma série de medidas que contrastavam verdadeiramente com aquelas que prevaleciam durante o antigo regime. Essas autoridades, esses revolucionários, ficaram para a história com o nome de vintistas, porque fizeram a Revolução de 1820. Pois os vintistas eram extremamente progressistas, como eu acabei de dizer, e uma das primeiras coisas também que fizeram foi exatamente pensar numa Constituição que regesse, portanto, o país. E foi isso que fizeram, começaram por estabelecer as bases da Constituição e só depois, mais tarde, por volta de 1822, é que, portanto, a Constituição foi acabada de redigir e aprovada. Aliás, a sua vigência durou muito pouco tempo. A Constituição vinha mesmo, era muito favorável, portanto, a essas forças progressistas de Macau, que tinham sido desapossadas de uma grande parte do seu poder. Estou a falar do Leal Senado e estou a falar das providências de 1783-84, que retiraram todo o poder que o Leal Senado tinha e entregaram esse poder ao ouvidor. O próprio Dom José, na altura, Dom José não, desculpem, Dom João VI, o próprio Dom João VI, na altura, fez um regulamento da nova ouvidoria de Macau. E, na realidade, todo esse poder foi transferido, então, para o Miguel da Riaga, o ouvidor, e de alguma forma também para o governador de Macau. É claro que com a chegada dos primeiros jornais portugueses, cerca de 8, 9 meses depois da Revolução, com a chegada dos primeiros jornais portugueses que noticiavam detalhadamente essa Revolução Liberal, houve uma mobilização por parte dessas forças progressistas, a burguesia liberal e comercial de Macau, e foi necessário, primeiro de tudo, jurar a Constituição, ou pelo menos as bases da Constituição nessa altura ainda, e houve logo ali uma grandíssima clivagem com o teor deste documento. De um lado estava essa burguesia liberal, do outro lado estavam as forças apologistas do antigo regime. Antigo regime esse que tinha começado a cair gradualmente desde 1807, mais concretamente desde da fuga em alvoroço da corte portuguesa para o Brasil perante a invasão francesa, das tropas, portanto, napoleónicas. E o que é um facto é que logo relativamente ao juramento das bases da Constituição, houve divergências grandes, mas enfim, o documento acabou por ser jurado. O problema foi depois a sua implementação. Essas forças apologistas do antigo regime não queriam que o documento fosse, digamos que, implementado, apesar de ter sido assinado primeiramente no Brasil pelo rei Dom João VI, mas tudo fizeram, portanto, para boicotar, digamos que fosse aplicado, portanto, o documento. E do outro lado estavam então as forças liberais que se defrontaram durante cerca de um ano e meio. E agora não sei, continuo, não sei que tempo é que tenho. Um bocadinho, só favor. Um pouco mais. Bom, depois foi Miguel da Riaga, o ouvidor, foi deposto. Ele perdeu toda uma série de regalias com a implementação da Constituição. Acabou por ser deposto, foi preso, depois acabou por ir para Cantão, mas continua sempre a conspirar. E o novo regime, ou seja, o novo Leal Senado, que, entretanto, conseguiu eleger, digamos que uma nova direção,
o leal Senado, portanto, sentiu necessidade, as forças dominantes, digamos, liberais, sentiram necessidade de dar a conhecer com mais exatidão e amplitude, portanto, as suas propostas de governação, políticas e sociais e também económicas. E para isso, nada melhor do que, portanto, a fundação de um jornal, ao qual chamaram, portanto, a abelha da China, abelha porque zunia e picava, certamente. Aliás, foi um jornal extremamente combativo. E, portanto, esse jornal foi permitindo e permite-nos a nós acompanhar par e passo, digamos que, esta implementação dos princípios liberais em Macau. Depois, para abreviar, que é um facto é que Macau dependia de Goa, ou seja, o governador de Macau dependia do governador da Índia, do Estado da Índia, e da Índia portuguesa, claro, e digamos que isso foi considerado, esta posição de força do leal Senado, relativamente ao ouvidor, foi considerado pelo governador da Índia, Dom Manuel da Câmara, como uma ofensa e como um desafio à sua autoridade, e de imediato ele preparou portanto, uma fragata bem armada, com cerca de 300 homens, para, digamos que, invadir Macau e repor, digamos que, a ordem pré-constitucional. Isso aconteceu, na realidade. Digamos que o leal Senado e as suas forças e as pessoas e os habitantes de Macau que votavam nessa altura, nem todos votavam, como sabem, havia cerca de 4 mil escravos, por exemplo, em Macau, e havia cerca de 8 mil chineses que, portanto, estavam sob a alçada chinesa, portanto, também não votavam, mas o que é um facto é que se armou a resistência e durante bastante tempo proibiu-se, por exemplo, que essa fragata que veio, chamada Salamandra, que fosse municiada, portanto, com víveres e outros produtos, mas o que é um facto é que eles estavam armadíssimos e foi uma questão de tempo e esperaram a melhor oportunidade e pela calada da noite, portanto, invadiram Macau, prenderam os principais liberais, os mais ativos, os que não conseguiram fugir, muitos fugiram, portanto, mandaram quase todos Cantão, mas também Manila, e o que é um facto é que, a partir daí, tomaram o poder, e a partir daí, é claro que, de imediato, controlaram o jornal, portanto, a Abelha da China. Evidentemente que a linha editorial da Abelha da China, a partir do número, se eu me lembro bem, do número 50, mudou radicalmente e portanto, é um jornal já diferente. A Abelha das Chinas teve cerca de três números que foram queimados. Vejam, portanto, digamos que a forma como a luta entre estas duas fações se desenrolou entretanto, tudo entrou, digamos que na normalidade pré-1820. Um dos principais atores foi, portanto, e outros, mas não só ele, foram julgados em Conselho de Guerra em Goa e augurou-se, na realidade, uma experiência extremamente importante que foi a Abelha da China, um exemplo concreto de democracia direta e de ligação íntima, portanto, à população, aos habitantes de Macau, no domínio informativo e também, não só informativo, mas também formativo. Sr. Daniel Pires, muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu já voltamos a falar consigo. Um momento, por favor. João, então, eu sei que preparaste
qualquer coisa para nos... Preparei aqui um pequeno... E de diferente em relação àquilo que estamos habituados a ouvir relativamente a esta Sim, temática. o professor Daniel Pires deu um bom quadro de toda a situação que se vivia naquele tempo, 1822-23, que é um ano altamente conturbado. E, portanto, eu não sou historiador, sou jornalista e, por isso, vejo a coisa por outros parâmetros que os historiadores não lhe ligam tanto ou não lhes interessa tanto. Eu iria começar pelo facto de Macau, nessa altura, se ter dividido, de uma forma geral, em dois partidos. Um era o dos reinóis. Reinóis eram as pessoas que vinham do reino. Isto é uma expressão cunhada pelo historiador Charles Boxer. Era constituído por forças institucionais, civis e militares, ligadas ao governador José Osório de Castro Cabral e ao ouvidor Arriaga, Miguel de Arriaga. O outro partido era o dos macaenses, constituído por figuras ligadas ao Leal Senado, agregando descontentes de vários matizes, em torno da figura do presidente da Edilidade, o tenente-coronel Paulino da Silva Barbosa. Entre as figuras que desfilaram no palco revolucionário de Macau de 1822-23, a mais enigmática, se não mesmo misteriosa, foi sem dúvida a do chefe dos rebeldes liberais, tenente-coronel Paulino da Silva Barbosa. Líder incontestado, foi eleito por esmagadora maioria presidente do Leal Senado. Resolveu durante o seu mandato algumas situações críticas e de grande sensibilidade que chegaram a pôr em causa o normal relacionamento entre as autoridades portuguesas e chinesas e a ameaçar até a sobrevivência da própria colónia. Resistiu a duas tentativas de o depor e só não resistiu à força invencível da tal poderosa expedição militar que o professor Daniel Pires falou, que ocupou as fortalezas, prendeu os dirigentes e prendeu os que não conseguiram escapar a tempo. Os acontecimentos de Macau e a figura de Barbosa tiveram eco em todo o mundo, desde Singapura a Portugal, passando pelo Brasil, Inglaterra e Alemanha, locais onde foi tratado como herói ou vilão, conforme a tendência política dos jornais que a ele se referiam. Apesar de todo este destaque, fim da insurreição liberal parece ter se esvaído em fumo e desaparece literalmente da história. Os cronistas locais referem-se a ele sempre muito sucintamente, salientando apenas e quase só os ataques políticos de que era alvo constante pelos defensores do regime absolutista. De resto, ficaram alusões pejorativas acerca da sua origem brasileira e pouco mais. Mesmo o padre Benjamin Videira Pires, autor de uma obra de certo vulto sobre a época, não vai longe no retrato que dele faz. Não o ignorando, apresenta apenas uma reduzidíssima biografia, omitindo referências ao que o seu governo tenha porventura feito de bem ou de mal durante o breve mandato que cumpriu à frente da Edilidade. Há quem diga que, pelas circunstâncias particulares em que a sua ação teve lugar, não foi tomado em conta pela historiografia portuguesa por se encontrar envolvido em episódio, porventura demasiado breve, numa colónia longínqua e diminuta, cuja importância política ao tempo era igualmente pouco menos que irrelevante e sem verdadeira influência no todo nacional. No que à historiografia brasileira diz respeito, o tenente-coronel estava mais no panteão dos heróis fundadores que se forjava. Por isso, quem acabaria por permanecer na memória seria o seu rival de Macau, o alferes Francisco da Paula de Holanda Cavalcanti, que viria a ser várias vezes ministro e alto dirigente da maçonaria, e não o seu superior hierárquico, tenente-coronel Barbosa, que, ao que parece, depois de Macau, se terá perdido nos corredores da burocracia do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Rio de Janeiro, reformando-se finalmente numa obscura missão diplomática em Nápoles. Na verdade, no contexto da criação de um panteão basilar, selecionando episódios e personagens estratégicos para preencher o discurso histórico nacional oitocentista, as efemérides dos territórios portugueses publicadas nos jornais asiáticos não despertavam interesse. Por outro lado, opor-se à autoridade absolutista era motivo mais do que suficiente para que um homem ou uma história fosse silenciado. Assim,
Durante 2 séculos, a sua memória esteve encerrada no pó dos arquivos, juntamente com todos os anónimos que por ali jazem, sem que alguém sequer soubesse da sua existência. A injustiça começou a ser reparada quando o professor Pablo Magalhães, da Universidade Federal da Bahia, decidiu retirá-lo dessa gaveta funda para saber quem era. E o resultado foi surpreendente, pois, para além de lhe dar à luz biografia capaz, descobriu alguns segredos desse período de Macau que, intencionalmente ou não, os mais diversos autores omitiram até aqui. Assim se fica a saber, por exemplo, que quem funda a Imprensa Nacional de Macau, onde foram impressos os números do famoso periódico liberal que é a Abelha da China, inquisitorialmente queimada, como disse o professor Daniel Pires, à porta do Leal Senado pelos partidários do ancião regime, foi de facto Paulino da Silva Barbosa. Até agora, os autores que trataram o tema sobrevalorizaram apenas a figura de Frei António de São Gonçalo de Amarante, que era o editor do jornal, ignorando o nome de quem fizera a imprensa que permitia a sua composição e impressão. Era como se depois do levantamento das proibições impostas às colónias, com a Revolução de 1820, a imprensa tivesse surgido do nada e sem paternidade. Saliente-se que a Abelha da China foi também o primeiro jornal oficial do governo de Macau. Mas quem era então Paulino da Silva Barbosa, o brasileiro, como lhe chamavam depreciativamente os seus detratores e opositores políticos? A sua biografia detalhada consta de um processo que dá como sargento da 7ª Companhia do Regimento de Infantaria e Artilharia da Bahia, onde solicita a promoção a capitão de artilharia em Moçambique. Seria esse processo, que se encontra depositado no Arquivo Ultramarino de Lisboa, que permitiu traçar-lhe verdadeiramente o perfil. Paulino da Silva Barbosa nasceu em Salvador da Bahia em 1777, assistindo por isso, já com 23 anos de idade, às convulsões que ficaram assinaladas pela Inconfidência Mineira. Nessa altura frequentava as aulas régias criadas pelo Marquês de Pombal, onde pontificavam professores de elevado nível intelectual e espírito aberto, grande parte dos quais ligados aos quadros da maçonaria da Bahia. Foi nesse contexto de grande efervescência que cresceu intelectual e politicamente. O currículo apresenta-o como homem de estatura mediana, 1,65 m de altura, cabelos castanhos e olhos pardos, um verdadeiro brasileiro, ou português. Solteiro, assentou praça como voluntário e 2 anos depois foi promovido a sargento-mor. Em 1800 embarcou para Lisboa para frequentar o curso de matemática da Academia Real da Marinha, o qual concluiu nos 4 anos devidos. Ainda durante o curso que recebe a promoção a segundo-tenente, concluída a licenciatura, regressa à Bahia, já que o seu pedido de transferência para Moçambique foi indeferido. Segundo o professor Pablo Magalhães, é plausível que Barbosa tenha sido iniciado por essa altura na maçonaria, ou ainda durante o curso em Lisboa, ou então já na Bahia. Refira-se que Barbosa regressaria mais uma vez a Lisboa para tirar outro curso, o de Fortificação em Marinha, que finalizou em 1811. Refira-se que Barbosa é então que se lhe perde a biografia entre os anos de 1812 e 1814. Invasões francesas. Mas, neste ano, volta a saber-se dele com a criação da Escola de Pilotos de Macau, para onde segue depois de ter sido nomeado professor dessa instituição. A Escola de Pilotos ainda existe hoje, está na Barra. Barbosa chega a Macau em 1815, data em que o Brasil foi elevado a Reino Unido com Portugal e Algarve. A escola de pilotagem, cujo curso tinha a duração de 3 anos, abria então portas e Barbosa foi nomeado lente do primeiro ano. A sua passagem pela escola, no entanto, começou mal. O corpo de alunos era muito fraco e a turma arriscava-se a chumbar em bloco. É então que o todo-poderoso ouvidor Arriaga decide pressionar Barbosa para passar um seu protegido que não teria merecimento. As cunhas. Este reage mal e os atritos começam, levando mesmo Barbosa a endereçar uma série de denúncias sobre o ouvidor ao Conselho Ultramarino de Lisboa. Mas não foi só com Arriaga que Barbosa teve problemas. De facto, em breve ganharia mais um inimigo, António Francisco da Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque, que, tal como ele, era lente na mesma escola e brasileiro também. Estes diferentes iriam ampliar-se e ganhar aderentes até se criarem os tais 2 grupos antagónicos
divididos mais tarde pela política, mas também por divergentes interesses comerciais, com o comércio do ópio no centro das disputas. Ao que parece, essa ascensão não se terá devido ao apoio dos seus camaradas de armas, mas sim à maçonaria que se encontrava já implantada em Macau. Nesse contexto, o professor Magalhães aventa a possibilidade do golpe liberal de Macau ter resultado, inclusivamente, de um plano concertado da maçonaria. Esse plano passaria, nomeadamente, também pela mudança de obediência administrativa de Macau da coroa portuguesa para a brasileira. Barbosa, enquanto presidente do Leal Senado, foi o criador da tipografia do governo, que pôs a funcionar no convento da Igreja de São Domingos. Tal só foi possível pelo facto dos dominicanos o apoiarem sem reservas. Aliás, o primeiro número do jornal Abelha da China, editado por Frei António, sairia logo após a eleição de Barbosa. Nas suas páginas vinha em destaque o elogio ao novo governo liberal, como não podia deixar de ser. Em toda esta trama surge um outro nome tão enigmático quanto o do tenente-coronel Paulino da Silva Barbosa, que é o de Bento José Gonçalves Serva. Trata-se de um personagem obscuro que ocupa sempre um segundo plano em todo o processo, sem nunca assumir qualquer protagonismo evidente, mas conduzindo-se sempre como persistente e irredutível liberal, como se tivesse um plano a executar e pouco mais lhe interessasse. Convicto aliado de Barbosa, manteve-se com ele até ao fim do seu governo, seguindo ambos presos para Goa. A Serva se deve à maquinaria de imprensa que deu origem à tipografia do governo que ele próprio trouxe para Macau. Serva vivia na Bahia e trabalhava como revisor na tipografia de família do patriarca Manuel António da Silva Serva, tendo-se ausentado mais ou menos na mesma época em que Barbosa veio para Macau. A tipografia era um negócio familiar e muitos dos seus membros eram maçons, com destaque para Manuel José da Silva Serva, que tinha o nome simbólico de Ciro, e era o tesoureiro da maçonaria de Lisboa. Pela tipografia de Manuel António, que era o único estabelecimento privado do género na Bahia e cujas atividades não se restringiam àquela cidade, circulavam intelectuais e políticos ligados aos quadros da maçonaria luso-brasileira. Isto é importante. Além disso, quem gravitava em torno dos Serva eram expoentes da luta contra o governo absolutista português. Agindo velada e clandestinamente, compactuavam em torno de um projeto constitucional para Portugal, para o Brasil e para os demais enclaves do Império Português. Com toda a probabilidade, Bento José Gonçalves Serva seria um agente desse projeto na Ásia, juntamente com Paulino da Silva Barbosa. Por outro lado, a tipografia do governo era igualmente um instrumento desse projeto constitucionalista e que visava já a independência brasileira. Juntamente com a tipografia, a variação do Senado, presidida por Barbosa, criou também uma livraria, a que chamou Laboratório Constitucional, por funcionar na farmácia de Joaquim José dos Santos, onde se vendiam livros que defendiam os princípios da Revolução Constitucional Portuguesa. O Laboratório Constitucional acabaria na falência por ter tomado o partido dos liberais e Joaquim José fugiu para Cantão e depois para as Filipinas, onde tinha negócios antes que fosse preso. A Abelha da China, quando lhe faz referência, afirma que o Laboratório Constitucional estava cheio de apropriados emblemas e dísticos. No meio se elevava uma espécie de altar em que se viam muitas luzes, em castiçais, um painel onde se achava escrito, em grandes caracteres, este letreiro: Laboratório Constitucional. Poderia ter-se albergado ali uma loja maçónica, não há documentos que o provem, mas tudo parece indicar que sim. Seja como for, certo é que na contraofensiva absolutista o laboratório foi encerrado. Depois dos acontecimentos de Macau, pouco se sabe do que foi feito do tenente-coronel professor Paulino da Silva Barbosa. Que regressou ao seu país é uma certeza, já que o Parlamento do Rio de Janeiro o declarou no gozo dos direitos de cidadão brasileiro. Terá sido essa declaração que o livrou da prisão em Portugal pelo que tinha feito em Macau. Sabe-se ainda que mais tarde surge como um dos subscritores do livro do imigrado português Francisco Freire de Carvalho, que se chama Lições Elementares da Eloquência Nacional e que foi impresso no Rio de Janeiro em 1834. Depois
Depois disso, ainda foi secretário do Corpo Diplomático Brasileiro em Nápoles. É aqui que se perde por completo o seu rastro. Neste ponto, não posso deixar de citar o estudo de Pablo Magalhães, sem o qual não teria sido possível redigir estas linhas, e que diz que, apesar das muitas lacunas que permanecem, resgatar a história de Paulino da Silva Barbosa é representativo da necessidade de investigar redes políticas que se constituíram dentro do Império Português. Ademais, o ferrão da abelha pode ter sido limitado, mas o seu zumbido poderá continuar ecoando numa luta constante contra o despotismo e a tirania. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que este laboratório constitucional funcionava no que hoje é a farmácia memorial da Sonia de Sena, ali na Rua das Estalagens. E, portanto, no entanto, nada disto sabia, enfim, porque não havia qualquer investigação que tivesse sido feita anteriormente acerca deste período que é interessantíssimo da história de Macau, enfim, com exceção feita ao professor Pablo Magalhães, que, enfim, ressuscita esse período que, como disse, em minha opinião, é dos mais interessantes da história de Macau, quando Macau vai como cidade-estado independente durante quase 2 anos. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu tenho 2 questões que quero colocar ao professor Daniel Pires e ao João Guedes. Sr. professor, queria lhe perguntar o seguinte. Falou há pouco de Goa. Diga-me uma coisa, de que certa forma é que, tendo por um lado uma Goa mais conservadora, onde estava o padroado do Oriente, e tendo o Macau, que já começava a ter alguns laivos de liberalismo, de que certa forma é que esta história contribuiu para que depois a Diocese de Macau se autonomizasse relativamente à Arquidiocese de Goa, uma vez que a Igreja, ao fim e ao cabo, era um pilar do desenvolvimento do território e que depois também teve proporções políticas. Há pouco, como falou de Goa, lembrei-me de colocar essa questão, pois com a autonomização da Diocese de Macau, também Macau evoluiu depois muito mais relativamente a Goa, até no aspecto político. Podia desenvolver um pouco, se faz favor? Os meus conhecimentos sobre a Diocese de Macau não são profundos. Eu estudei, digamos que aquilo que eu investiguei relativamente a Macau foi, mais concretamente, Camilo Peçanha, Venceslau de Moraes, e fiz um dicionário de imprensa do século XIX. Digamos que a minha investigação não passou por aí e não lhe posso responder com propriedade àquilo que me pergunta. De qualquer das formas, eu acho que há uma autonomia cada vez maior de Macau relativamente a Goa. Mas não sei, não consigo, não tenho elementos para responder à sua pergunta. Eu foquei-me na parte da religiosa, uma vez que era o grande pilar de desenvolvimento da região, mas esqueça então a parte da Igreja, vamos então cingir-nos apenas à parte mais política. Portanto, havia aqui, ao fim e ao cabo, um conservadorismo na Índia portuguesa que aqui já não, que aqui começava a desaparecer. Aqui era mais para desenvolver também um bocadinho esse aspecto. O que é que terá levado a que aqui houvesse esse desenvolvimento que não houve em Goa, ao fim e ao cabo? Não sei se o professor pode desenvolver por aí. Também, na verdade, eu também não estudei Goa, embora tenha sido leitor de português 1 ano em Goa, mas também não estudei Goa. Mas a impressão que eu tenho é que, digamos que a situação geográfica e as relações constantes de Macau com outras nações era muitíssimo diferente das relações de Goa. Goa estava muito mais isolado e estava em franca decadência. E Macau não tanto. Portanto, há cada vez uma maior autonomia de Macau relativamente a Goa. Isso sim, sem dúvida nenhuma. Obrigado, professor.
João, e então talvez pegar um bocadinho no que foi a tua intervenção. Há aqui portanto, o redator do Abelha da China, o Frei António São Gonçalo de Amarante, ele acaba, também um bocadinho pegando ao que foi esta minha pergunta ao professor Daniel Pires, ele acaba por ir um bocado contra o status quo vigente aqui na cidade, portanto que ele depois acaba por ser deportado para Calcutá. Não só há esse fenómeno, portanto há alguém da própria igreja que começa a reforçar as hostes do liberalismo, como há depois também aqui a maçonaria, que tem um grande papel no desenvolvimento desta história. Já aqui havia uma tensão entre a Igreja e a maçonaria, também em Macau, embora houvesse depois quem fizesse a ponte entre estes dois mundos, o que não deixa de ser bastante interessante. Sim, é interessante porque a Igreja estava também dividida. A maçonaria não estava só no campo liberal, estava também no campo absolutista. Ou, melhor, no campo conservador. O primeiro maçom conhecido de Portugal é precisamente o governador conservador Albuquerque, que depois vai para Portugal e depois acaba como ele chega a marechal de campo, portanto mais alto posto do exército português, mas essencialmente ele é um jornalista que mantém um jornal que se chama Lei e Ordem em Portugal, e é nesse jornal que ele defende os princípios do conservadorismo e do absolutismo. Não bem do absolutismo, mas os princípios conservadores que ele defendia. Mas aqui em Macau havia uma figura que, esse sim, levanta a questão maçónica, que é o Bispo Chacín. O Bispo Chacín é o homem que depois ocupa o posto de governador por várias vezes. É ele que reorganiza Macau com o novo governador Garcês Palha, que é o homem dos absolutistas, e, portanto, é ele que nos seus discursos, ou melhor, nos seus sermões, feitos ali na Sé, ele fuzila a maçonaria, que lhe responde com uma série de papéis volantes, e, portanto, essa guerra é a primeira vez que aparece em Macau a palavra maçonaria. Durante esses 2 anos fala-se. Esses papéis volantes, curiosamente, desapareceram por completo de circulação e não é possível encontrá-los. Mas não só foi António de São Gonçalo de Amarante, como também os padres, o resto dos dominicanos e alguns outros padres, nomeadamente o reitor do Seminário de Macau, que na altura era a instituição educativa por excelência de Macau, não havia mais nada. Os jesuítas tinham sido expulsos há muito tempo, portanto o Colégio de São Paulo tinha desaparecido e, portanto, o seminário era a grande instituição. O reitor do Seminário de Macau é preso também, e é preso o padre Pinto e Maia, esse sim dominicano, que está também contra o bispo Chacín, que foge, vai para Singapura, e em Singapura ele forma a primeira missão em Singapura, e dedica-se durante esse tempo todo a bater nos seus sermões contra a organização que substituiu o padroado do Oriente em Macau, que era a Congregação para
o apostolado da fé, creio que era assim que se chamava. Portanto, Macau estava literalmente estilhaçado, não só em termos políticos, mas também em termos religiosos. Portanto, e esteve assim, portanto, Macau, a Revolução foi jugulada naqueles 2 anos, mas depois tudo continuou até 1834, quando aparece o primeiro governador verdadeiramente liberal, que se chamava Adrião Acácio da Silveira Pinto, um oficial-general que fazia parte do Estado-Maior do Dom Pedro IV e que parece ter vindo para cá com a ordem de liberalizar definitivamente Macau. Obrigado, João. Mas já agora, só 2 achegas, ainda há umas semanas foi reinaugurada a Igreja dos Portugueses em Singapura, cuja missão que passou para Singapura em acordo com o Dom Arquimínio Rodrigues. Foi aí que a missão portuguesa passou para a alçada de Singapura. E ainda há dias, só para este apontamento, a Igreja dos Portugueses de Singapura foi reinaugurada depois de uma grande intervenção. E uma segunda chega, há pouco falavas da loja maçónica na Bahia, depois foi precisamente a primeira loja maçónica do Brasil, é fundada na Bahia, em São Salvador da Bahia. Portanto, só estas 2 achegas nestes 2 mundos. Era onde existia a universidade, portanto, tudo isso. A presença portuguesa e a presença da Igreja Católica em Singapura nessa altura também é muito ajudada por o médico português liberal, que também fugiu para lá, pessoa riquíssima, um homem culto, que era o Dr. José de Almeida. O Dr. José de Almeida tinha sido o diretor do Serviço de Saúde aqui de Macau, conseguiu fugir para Singapura e em Singapura ele já tinha passado por lá, porque ele era médico da Marinha, e tinha comprado por lá uns terrenos, e, enfim, portanto fez fortuna, como todos os médicos na altura faziam fortuna aqui, porque dedicavam-se ao comércio do ópio. Sim. Era portanto, o comércio por excelência de Macau daquela altura era esse. Ainda não tinha, enfim, ainda não estava criminalizado como hoje está. Mas a China já o tinha criminalizado. Mas a Inglaterra não, por isso era um comércio abençoado pela Inglaterra. E de maneira que esse médico encarrega-se de impulsionar tudo quanto era presença portuguesa em Singapura. Havia o Almeida e Filhos, agência comercial ou entreposto comercial. Sim, exato. Ele teve 22 filhos, o que contribuiu para monopolizar o comércio de Singapura da altura, porque ele é convidado pelo Raffles, que é o fundador de Singapura, para ir tomar conta dos serviços de saúde, porque Singapura não tinha serviços de saúde nessa altura. E ele aceita, vai para lá. E depois, um dos filhos dele é o fundador do Straits Times, que ainda hoje é o jornal de Singapura. Depois Hong Kong é 1839, não é? Que é a guerra do ópio, que depois surge então a colónia britânica de Hong Kong. Portanto, tudo isto acaba por ter um encadeamento cronológico que nos leva... As guerras do ópio marcaram todo aquele século, a partir de 1830, mas já muito antes, portanto, o comércio do ópio, e Hong Kong nasce por causa do comércio do ópio. E é curioso que Hong Kong nasce por causa do comércio do ópio, mas acabou por nunca servir o comércio do ópio, enfim, e ter-se desenvolvido noutras direções, porque em 1841 já se estava, apesar da vitória britânica, mesmo em Inglaterra, no Parlamento inglês, havia vozes muito duras
contra o projeto que foi levado a cabo pelo Jardins, os dois sócios médicos também, Jardins and Madsen, que foram eles que pressionaram a guarnição naval britânica aqui a fazer a ocupação de Hong Kong e apresentaram-no como facto consumado em Londres. Portanto, já as coisas andavam numa direção que era completamente diferente daquela que se verificava no século XVIII. Obrigado, João. Eu agora então abríamos a discussão e a palestra à plateia. Quem tivesse perguntas para fazer, gostaríamos então de ouvir alguma pergunta ou até algum comentário, alguma dúvida que tenham, gostassem de ver esclarecida. Vou ter que te obrigar a fazer uma pergunta. Eu não queria, mas pronto, tudo bem. Olá, viva, boas tardes. Parabéns à direção da IPIM, à Fundação Rui Cunha, por esta iniciativa e aos nossos camaradas que nos incentivaram e vos incentivaram a assinalarmos aqui este momento tão importante. E de facto, reveste um significado especial. Queria também agradecer e salientar o contributo do Daniel Pires e do João Guedes para toda esta discussão e para nos enquadrar devidamente o momento do nascimento da abelha da China, do ponto de vista histórico e até sociológico. Eu tinha aqui duas questões. Uma tem a ver com, curiosamente, de haver portugueses envolvidos na fundação, em serem pioneiros ao nível da imprensa aqui. É uma história que depois se repete de certo modo, não é? Depois também o papel em Hong Kong e também em Singapura. Portanto, eu queria talvez desafiar o professor Daniel Pires e o João Guedes a comentarem um pouco isso. E depois também algo que está no nascimento na gênese, no DNA do contexto histórico em que a abelha da China nasce, que é a questão da relação da imprensa com o poder e com o contrapoder que se prolonga ao longo depois de décadas e com particular intensidade, corrijam-me aqui se estou errado, ao longo do resto do século XIX e também no período das primeiras 3 décadas ou 2 décadas do século XX, para não falarmos depois do que se passou depois de 75. E, portanto, queria que comentassem um pouco estas duas ideias. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Sr. Daniel Pires, faz favor. Relativamente à abelha da China, eu penso que foi uma iniciativa, é um facto histórico verdadeiramente seminal, pela metodologia utilizada, estando sempre em contacto com os habitantes de Macau mais influentes, aqueles que tinham poder decisório, mas nunca abdicando de dar também a palavra aos seus inimigos. Ou seja, a própria abelha da China publicou vários textos assinados, por exemplo, pelo Miguel de Arriaga. E por outras pessoas descontentes ou pessoas que defendiam encarniçadamente, portanto, o antigo regime. Isso é, de facto, uma coisa extremamente importante. Não se vê, normalmente, digamos que essa equidistância que tentaram manter. Importante também é toda uma série de iniciativas e de notícias culturais. Eu já fiz esta entrada, fiz uma longa entrada sobre a abelha na China lá no dicionário de imprensa periódica, mas já foi feita há bastante tempo. De qualquer das maneiras, a ideia que eu tenho é que havia também preocupações, inclusivamente literais. Havia uma preocupação política, obviamente, por um lado, combate político portanto, aos ditos legitimistas, ou seja, aos apologistas encarniçados, digamos que, do antigo regime. Mas, para além disso, havia também a preocupação de dar bases teóricas
daquilo que era verdadeiramente o liberalismo, portanto, aos seus leitores. Recuperando alguns autores, recuperando ideias que tinham sido, portanto, divulgadas e bem defendidas pelos iluministas 40, 50 anos antes, tendo digamos que uma atenção especial relativamente à cultura, tendo uma atenção especial também relativamente ao ensino. Portanto, durante, não sei, 9, 10 meses, um ano de publicação, na realidade, a abelha da China não fica apenas, não se circunscreve, portanto, apenas à luta política. Isso para mim é extremamente importante. E o facto de dar a palavra também aos seus opositores, importantíssimo é. O facto de ser crítico relativamente, por exemplo, à monarquia. Estou-me a lembrar, por exemplo, do facto da rainha Dona Carlota Joaquina não ter assinado nem as bases da Constituição e muito menos a Constituição. Isso foi extremamente discutido em Portugal, ampla controvérsia que isso gerou, e foi inclusivamente dito que se isso é assim, se não está de acordo com o regime que se vive em Portugal, então não tem direito a às finanças que, ao fim e ao cabo, que ofere do erário público. E também há, inclusivamente, também uma crítica bastante contundente relativamente ao futuro ao Dom Pedro I do Brasil, sim, o autor do dito Grito do Ipiranga, nosso Dom Pedro IV, por exatamente ter optado por lutar, implementar, concretizar, portanto, a independência do Brasil. Portanto, é uma crítica muito contundente e muito frontal. Ainda estamos no tempo do despotismo esclarecido, assim chamado, não estava assim tão longe, e digamos que, segundo essa teoria, Deus deu o poder aos reis e como tal, portanto, os reis não deveriam de maneira nenhuma ser objeto de crítica. E a abelha da China fê-la. Aliás, também em sintonia com, digamos que, os setores mais avançados dos vintistas aqui em Portugal. Isso é importante. Aliás, tudo isso levou, ao fim e ao cabo, digamos que, à queima desses dois números, aquele que criticava a rainha, Carlota Joaquina, que, como se sabe, conspirou constantemente contra o rei Dom João VI. Aliás, por exemplo, a Vila Francada de 1823, 24, por aí, ela está por trás com o Dom Miguel e portanto, essa Vila Francada abre a porta à suspensão de uma Constituição extremamente progressista, não só em termos de Portugal, mas até em termos mundiais. Portanto, eu acho que isso de facto deve ser frisado. Obrigado, professor. João, mesma questão, uma análise ou um comentário? Portanto, concretamente, a que é que queres que me refira? As perguntas do... A questão da relação da histórica da imprensa E o poder. E o poder e o contrapoder e aquilo que era, como é que se refletia depois a luta política no reino aqui Bom, a imprensa de Macau, desde a abelha da China, foi uma imprensa muito franca e aberta. Portanto, a imprensa surge para defender qualquer coisa ou para atacar qualquer coisa. Não estava ali, não era noticiosa. Todos diziam que era noticiosa e tal, mas não era noticiosa, era política e era contra ou a favor. Né? E às vezes de uma forma que ultrapassava todas as fasquias do tolerável, mesmo por mais democrático que fosse o regime.
E por isso é que se vêem constantemente, desde essa altura, jornais a serem encerrados à força. Ou pelo governador, que tinha poderes para isso, ou pelos tribunais locais. De maneira que... mas foi com toda a franqueza que isso se fez. Quando não era possível ser contra em Macau, a partir de 1841, a imprensa de Macau passou a ser contra em Hong Kong. Portanto, os jornais faziam-se em Hong Kong para dizer mal do governador. Não é? E o governador não tinha hipótese nenhuma a não ser pedir ao seu colega de Hong Kong que fechasse o jornal. Mas como os ingleses nunca tiveram essa propensão de fechar jornais, deixavam os jornais falar sobre o que quisessem, a resposta dos governadores, se for ali ao arquivo histórico, vê-se lá documentos vários muito interessantes das respostas dos governadores, a dizer que não podem fazer nada, o que é que eles podem fazer? Claro que depois o governador de Macau esperava que o redator do jornal viesse cá passar o fim de semana a Hong Kong e pronto, lá o conduzia à cadeia e tal para responder em tribunal. Mas portanto foi sempre assim, e isso, a imprensa de Macau foi sempre assim até à transição, até 1999. Embora a partir de 1980 e qualquer coisa, com a injeção de jornalistas profissionais que vieram para Macau, os jornais se tenham tornado, de facto, então sim, com um pendor mais noticioso, mas nunca abandonaram esse dualismo. Ou eram contra o governador, ou eram a favor do governador. O que tinham a mais era notícias. Eu posso... Professor, quer acrescentar alguma coisa? Sim, queria. Diga. Eu queria aqui chamar a atenção para jornais que, na realidade, houve jornais que apareceram, por exemplo, só para as eleições. Eram formados durante, sei lá, eram publicados durante 15 dias, 3 semanas, um mês, faziam a campanha eleitoral e depois fechavam de imediato. Mas houve jornais extremamente independentes, extremamente relevantes. Estou-me a lembrar do Independente, por exemplo. Foi um jornal que durou cerca de 40 anos. Eu descrevi-o lá no dicionário. Que esteve nas boas graças do governador e esteve nas más graças também do governador. O diretor José da Silva teve que emigrar para Hong Kong. Denunciou vários casos. O caso, por exemplo, manifestou-se contra, digamos que a política dos cools, manifestou-se contra o facto de um dos governadores, olha, por acaso, o pai do grande ensaísta português António Sérgio, mas o governador António Sérgio de Sousa, por exemplo, entregou aos chineses, não, desculpem, aos chineses, sim, entregou aos chineses os cools que se revoltaram numa das viagens transoceânicas, sem qualquer direito a contraditório ou qualquer defesa. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um outro jornal que foi extremamente importante, um dos maiores jornais de Macau, se não o maior, que se chamava Tassi Yankuo, que, na realidade, estava extremamente alinhado com o governador Coelho do Amaral. Portanto, em Macau houve de tudo, como o jornalista e escritor João Guedes disse, e com pertinência. Houve jornais que estiveram dos dois lados e que muitos foram fechados. Eu tive um grande problema quando fiz esse dicionário de imprensa de Macau, do século XIX. Aconteceu que eu deparei com vários jornais que apenas tinham sido publicados apenas 1, 2, 3, 4, 5 números. Eu achava aquilo tudo muito estranho. E de um momento para o outro os jornais desaparecem. E entretanto, pensando nisto, num momento tive, digamos que, um rasgo e digo assim, mas estes jornais desapareceram como? Porquê é que desapareceram? E decidi ir ao Arquivo Histórico e Ultramarino, aqui em Lisboa. E
depois, no Arquivo Histórico Ultramarino, estavam todos os processos que tinham sido instaurados aos diretores de jornais extremamente combativos, como Manuel Dias Pegado, por exemplo, jornais como o Solitário da China, o Macaísta Imparcial, etc. Na realidade, eles desapareceram sem deixar rastro, sem se perceber como é, por exemplo, quem escreveu sobre imprensa periódica, Macau, o Jeque Braga, o Padre Manuel Teixeira, mas esse, digamos que a obra dele, relativamente à imprensa, de facto, é muitíssimo, muitíssimo mesmo lacunar. Mas o que é um facto é que encontrei os processos completos, com as acusações, com as condenações, com a defesa, e decidi, nesse dicionário, digamos que, transcrever todos esses documentos que estavam inéditos e desconhecidos na realidade. Portanto, houve jornalistas extremamente importantes e extremamente corajosos, porque fizeram face, digamos que, à injustiça e à iniquidade em Macau, e que sofreram na pele. O caso do Independente, voltou ao Independente, que foi um jornal que foi também colaborado por Camilo Peçanha, e por toda uma elite cultural local, que o José da Silva sofreu agressões e teve, evidentemente, que teve que demandar Hong Kong para salvar a pele. Isto aconteceu com outros jornalistas e com outros jornais. Refiro-me mais concretamente ao século XIX, que é aquilo que eu conheço melhor. Obrigado, professor. Mais alguma questão? Eu se calhar pegava um bocadinho aqui no que José Carlos Matias disse. Apesar de nós termos, tanto aqui um movimento liberal que depois é quase automaticamente travado, nós depois vemos que há sempre um pouco este diálogo entre o Diálogo Senado e o governo de forças que se combatem no palco político. Há na imprensa escrita em Macau jornais que fossem, de certa forma, pró-Leal Senado e outros pró-governo e que, portanto, eram usados como arma de arremesso entre estas duas instituições. Pergunto isto ao professor Daniel Pires e pergunto isto também ao João Guedes. Bom, eles eram jornais que defendessem uma das duas posições. Não havia muitos, porque intercruzavam-se muito, mas havia a questão da extinção do Leal Senado, colocou-se ao longo da história de Macau, a partir principalmente da chegada do governador Ferreira do Amaral e da transformação do Leal Senado em Secretaria do Governo, e, portanto, havia jornais que, eu diria, que defendiam a extinção do Leal Senado e outros que eram contra. Mas eu creio que isso não caracterizou a imprensa de Macau. Isso era um debate que talvez se fizesse mais ao nível das próprias instituições, ao nível dos clubes, do Clube Militar, do Clube de Macau. Isso não transparecia tanto na imprensa de Macau. Um jornal surgir como defensor do Leal Senado ou surgir contra o Leal Senado, creio que não aconteceu, mas o professor Daniel Pires, não sei se terá a mesma opinião. Professor Daniel Pires. Eu concordo em absoluto com o que disse. Muito pertinente, João Guedes. Obrigado. Foi ao cerne da questão. Alguma questão? Guedes, esses jornais que eram publicados em Hong Kong e que depois
Gostava de saber um bocadinho mais sobre isso. Eles depois eram trazidos para Macau. Claro. Não era possível pará-los à entrada? Ou... Não, porque na altura as entradas e saídas de Macau eram muito porosas, portanto, houve uma altura em que não havia sequer passaportes, as pessoas entravam em Macau e era a olho. O guarda fiscal que estava lá no guichê olhava, se lhe parecia que não era de entrar, travava, ou se não lhe parecia, deixava entrar e tal. Era assim. E os jornais, portanto, não tinham também leitores em Hong Kong, mas eram menos. Os jornais eram feitos, eram colocados no ferry-boat, 4 horas depois estavam aqui, mais ou menos, estavam aqui em Macau para chatear o governador, e era, portanto, essa a ideia. Às vezes o que acontecia era que a polícia estava em cima dos sítios onde se vendia os jornais ou onde eles eram distribuídos, porque os jornais de Macau nunca viveram dos leitores, não é? Nem dos assinantes. A comunidade portuguesa de Macau nunca ultrapassou 4.000 pessoas, mais ou menos. Depois alargava-se a 10.000, mas já não era uma comunidade de língua e cultura portuguesa, era já uma coisa um bocadinho diferente. De maneira que esses jornais eram mais ou menos oferecidos. E principalmente uma coisa que existia aqui em Macau, que eram os clubes. Macau, depois perdeu-se essa tradição e então depois da guerra de 39-45, isso praticamente desapareceu, subsistiram só estes dois, acho eu, que é o Clube de Macau e o Clube Militar. Creio que não... Mas antigamente não, antigamente havia clubes, enfim, espalhados por... e onde se discutia política. E onde esses jornais eram colocados à venda para influenciar a comunidade portuguesa, que era feita de funcionários públicos, não é? E que podiam torpedear a vida ao governador e aos homens que ele trazia. Os governadores normalmente mudavam aqui numa média de 2 em 2 anos, de maneira que a política mudava radicalmente e tal. E como diz o professor Daniel Pires, umas vezes o governador dava-se bem com o redator do jornal, outras vezes o que vinha já não se dava e depois o outro voltava a dar-se e tal. E isto explica as flutuações que se registravam aqui na imprensa de Macau. Se me permitisse fazer mais uma pergunta. Relativamente à imprensa chinesa, imprensa de língua chinesa, quando é que essa imprensa surge, essa imprensa, diria, livre, e que nível de controlo é que o governo de Macau tinha sobre essa imprensa? O governo de Macau, sobre a imprensa chinesa, teve sempre um controle relativíssimo, mesmo muito relativo. Por exemplo, no tempo do Salazar, os jornais chineses praticamente não iam à censura. E de maneira que, enquanto os jornais portugueses tinham que ir todos à censura. Mas isso aconteceu sempre. E depois havia jornais chineses, que eram distribuídos aqui, que tratavam política. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do primeiro jornal em Esperanto, em chinês. Foi publicado aqui em Macau por um anarquista muito importante, um sujeito chamado Sifu, depois morre num atentado bombista muito novo. E de maneira que esse jornal foi distribuído durante bastante tempo, até que, suponho, por intervenção das autoridades de Hong Kong, pedem ao governador de Macau que apreenda os jornais. E o governador faz isso, apreende os jornais, e pronto. Mas é uma ação isolada e que resulta da pressão feita pelo governo de Hong Kong, que estava muito atento ao que se passava na imprensa chinesa, porque enfim, eles tinham uma política colonial completamente diferente da política portuguesa. Enquanto nós aqui ignorávamos totalmente a comunidade chinesa,
a comunidade chinesa também nos ignorava totalmente, não é? Em Hong Kong não, em Hong Kong havia uma polícia política instituída e que controlava a comunidade chinesa. Aqui não, e o único momento em que houve assim uma relação mais íntima entre as duas imprensas é já em 1893 ou 94, com um jornal que se chama o Ecmacaense, que em chinês chamava-se Xinghai Yapou, acho eu, que era de um jornalista importante, influente aqui em Macau durante muitos anos, e Francisco Fernandes, e que teve um jornal bilingue onde escrevia Sun Yat-sen, que foi o primeiro presidente da República da China. Portanto, aí dá-se uma associação. Mas de resto não, de resto eram imprensas completamente diferentes e o governador, para além do que o chefe da repartição dos assuntos chineses, que era quem tratava dessas questões, lhe dizia... o governador estava totalmente alheio ao que se passava na comunidade chinesa, tanto mais que, ao que eu saiba, apenas, na história de Macau, apenas, na história dos últimos 200 anos de Macau, apenas um governador sabia chinês, enquanto que os governadores de Hong Kong, por norma, sabiam chinês. Eu não queria monopolizar a plateia, provavelmente mais alguém quer fazer perguntas, mas estamos aqui, estamos todos a celebrar os 200 anos da imprensa em Macau, e a minha pergunta há pouco, no fundo, era mais isso, os 200 anos de imprensa portuguesa ou os 200 anos de imprensa? Os jornais locais chineses já existiam antes da imprensa portuguesa ou não? É possível que sim, mas como eu digo, como as duas comunidades existiam completamente separadas, não se sabe. Não há registros. De maneira, é provável, não existem de certeza absoluta registros em Cantão, por exemplo. Não é? Só que nunca ninguém lá foi, enfim, investigar. E depois há uma falta gritante de sinólogos portugueses. E de maneira que os últimos sinólogos portugueses foram os jesuítas, não é? E de maneira que depois disso essa área de conhecimento desapareceu por completo. Portanto, pura e simplesmente não se pode falar da imprensa chinesa antes do Espelho de Macau, creio que se chamava Espelho de Macau, que aparece no final do século XIX, portanto, já registado pela repartição dos assuntos chineses, e não sei o quê. Antes disso, deveria haver jornais, mas simplesmente passavam despercebidos ao governo de Macau. Havia um boletim eclesiástico escrito à mão, ainda antes da Abelha da China. Sim, só que era escrito à mão. Exato, portanto, nós aqui estamos um bocadinho a celebrar a imprensa impressa, não é? Exato. Pronto, portanto, já com a técnica em Macau, de chumbos, não é? toda a história de Macau é muito informal. Os documentos desapareceram. Se alguém quiser estudar a história de Macau, tem que ir a depósitos no estrangeiro, porque aqui em Macau não existe praticamente nada. Este arquivo histórico que nós temos aqui é paupérrimo em matéria de informação histórica. E de maneira que, por exemplo, a Abelha da China, uma coleção completa da Abelha da China foi encontrada no espólio de um grande comerciante aqui de Macau, que era de Ponte de Lima, e que lá levou os seus malões para lá. E levou a coleção completa da Abelha da China, que foi encontrada, já eu estava aqui em Macau, foi encontrada, creio eu, pelo diretor do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal, lá andava a vasculhar qualquer coisa em Ponte de Lima e encontrou a Abelha da China em Ponte de Lima, mais uma série de outros documentos. Aqui, creio eu, posso estar errado, mas acho que a coleção da Abelha da China de Macau não está completa. Portanto, é assim, a formiga branca destrói, por norma, os documentos, principalmente quando são sensíveis.
Desaparece. Professor Daniel Pires, quer Quer. acrescentar por causa Não há- também do trabalho de investigação que tem feito e com certeza encontrou muitas dificuldades em reunir certos documentos. Muitas dificuldades, sim. Muitas coleções estão incompletas. Houve um clube de Macau que teve uma coleção, ao que dizem, assim rezam as crónicas, uma coleção completíssima, mas entretanto precisaram do espaço para fazer uma sala de baile e deitaram fora os jornais todos. E é muita pena, porque na realidade aquilo que eu tive a preocupação de fazer no meu dicionário foi exatamente dizer as cotas e as localizações dos vários jornais. Relativamente à abelha da China, encontrei, portanto, há uma edição facsimilada que vocês conhecem, mas essa edição facsimilada circunscreve-se à coleção da Biblioteca Nacional, que está incompleta. A coleção existente no Leal Senado, ou pelo menos quando eu aí fui professor, está ainda mais incompleta. Depois há mais um ou outro número que eu, entretanto, consegui detectar e até fotocopiei, mas mesmo assim ainda faltam suplementos, porque a abelha da China fazia suplementos e esses suplementos então ainda mais difíceis são de se encontrar. Talvez no SOAS de Londres é possível que haja, portanto, são especialistas em imprensa do Oriente, e não só, do Oriente também de África. Aí eu sempre tencionei ir aí, mas não consegui. Poderá haver qualquer coisa. Relativamente a um boletim que tenha sido escrito antes da abelha da China, eu não me parece. Houve aí um professor, acho eu, uma investigadora, que disse que tinha descoberto. Bem, o que ela descobriu foi aquilo que saiu no Boletim da Diocese de Macau de 1970, o qual eu até fui compulsar recentemente, porque tive uma dúvida, até para clarificar essa descoberta, entre aspas, eu não posso deixar de pôr as aspas. O que acontece é que o padre Leite, na realidade, exarou um diário com vários acontecimentos. Ia escrevendo, 1815, chegou a Macau, o Brig não sei quantos. 1816, foi inaugurada, por hipótese, a Escola de Pilotos, que foi mais ou menos para esta altura. Etc. Mas isso era um diário, o diário do próprio padre Leite. E essa investigadora confundiu a palavra diário. Não tem nada a ver com, nem sequer chega a ser imprensa manuscrita. É um diário que o padre Leite, acho que jesuíta, se eu me estou a lembrar bem, fez. Portanto, na realidade, bom, aquilo que eu investiguei, não há jornais em Macau que tivessem sido publicados antes da abelha da China. Obrigado, professor. Nada. Mais alguém deseja intervir? E mais, já agora desculpe-me lá só. Diga. E esse diário do padre Leite foi publicado pelo padre Manuel Teixeira em 1970 no Boletim da Diocese de Macau. E, sim, curiosamente, ou melhor do que curiosamente, sintomaticamente, o padre Manuel Teixeira, quando escreveu o seu livro sobre a imprensa de Macau, nem sequer referiu o diário, conhecia, porque a publicação é posterior, conhecia, mas nem sequer referiu esse diário do padre Leite como, digamos, como os primórdios da imprensa de Macau. Obrigado. De nada. Penso. Gilberto. Quase mais àquilo que perguntava o João. Aquilo que se passava na imprensa chinesa, o João deve concordar comigo, nesse século XVIII ou século XIX, passou-se até 99, sempre o controle, se é que houve algum controle ou algum conhecimento do que se passava na imprensa chinesa, isso manteve-se até 99. Sim, manteve-se. Um exemplo é que, por exemplo, o jornal Taichung Po e outros jornais iam à censura. O jornal Omune dizia que não ia à censura. Portanto, para desafiar
a censura. Era assim, e nunca houve governador nenhum que ousasse dizer, não senhor, então encerra-se o jornal, não vai à censura, não. Podiam fazer isso, não é? De maneira que Macau sempre, a história de Macau e a vida de Macau sempre foi. Agora não, agora há uma integração muito maior entre as comunidades. A comunidade chinesa e a comunidade estrangeira de Macau. Em minha opinião, claro. Porque antigamente vivia-se em duas ilhas totalmente separadas a todos os níveis. Por exemplo, eu como jornalista, as únicas pessoas chinesas que eu sabia o nome e com as quais falava eram praticamente 5 ou 6, não eram mais, que eram as pessoas que estavam na Assembleia Legislativa de Macau. Era o Owen, era o Chutakei, Mamankei, o Kongpengyan e mais um ou dois. Hoje os jornalistas que estão em Macau manifestam-se estranhamente. Mas tu não conhecias o chinês tal ou o chinês tal? Não conhecia porque não me serviam na minha vida profissional, não tinham interesse nenhum. De maneira que eu conhecia esses porque eram deputados à Assembleia, conhecia o Edmundo O porque era o homem que estava a ser preparado para substituir os governadores portugueses, mas de resto a comunidade chinesa vogava noutro planeta ainda mais longe do que Marte. O papel de Robert Morrison, relativamente à introdução de uma determinada técnica de impressão, aqui tem a ver com a impressão e não necessariamente com os jornais, não é? Os ingleses já imprimiam jornais aqui em Macau muito antes já com as proibições em vigor. Mas os ingleses tinham as tipografias. E a primeira vez que há essa técnica de impressão em chinês é introduzida através, li algures, que o missionário protestante Robert Morrison, anglo-escocês, salvo erro, terá tido um papel nisso. Por exemplo, o Chinese Repository, que foi uma revista que andou... Aquilo era um jornal, uma revista mais ou menos, e tal, que tem artigos interessantíssimos, não é? É curioso também ver que os jornais portugueses falam de tudo e mais alguma coisa, mas não falam da China. Se percorrer a imprensa de Macau, as referências à China são raríssimas. Enquanto que nos jornais ingleses que se publicavam em Macau ou em Cantão, a China era o assunto principal desses jornais. Portanto, essa é a diferença. O Macau onde nós estamos não tem nada, literalmente, a ver com o Macau antes de 1999. Daí que talvez para fechar a pergunta que se exige, que é e o futuro? Eu creio que na China pode-se sempre falar assim no longo prazo, 200 anos, ou 300, ou mais, porque as coisas, se calhar, não mudarão tanto quanto nós esperaríamos. Se estivéssemos na Europa ou na América, podiam mudar muito rapidamente. No dia seguinte já podia ser tudo diferente. Na China não é assim. Portanto, eu arriscava-me a dizer que nos próximos 50 anos, ou 60, ou 100 até, Macau continuará a ser uma região administrativa especial, apesar de não existirem aqui, se calhar, nem casinos, nem estrangeiros. Apesar de ser uma Malaca, uma repetição de Malaca. Mas isto continuará a ter aquela simbologia, pronto. Como Xangai continua a ser simbolicamente vista como a cidade internacional anterior a 1949. Apesar de já não ser nada disso, não é? Por exemplo, manteve-se a cerveja ali, não é? E já lá não está nenhum alemão para fazer a receita.
Professor Daniel Pires, acredita que vai ter muito material daqui a uns anos para novos dicionários sobre a imprensa em Macau? Não acredito, não. Esse é um trabalho que esse dicionário levou-me longos anos a fazer, e já não tenho energia para fazer um dicionário desse calibre. Além disso, isso pressupõe, na realidade, toda uma série de estudos em Macau, na Universidade de Coimbra, na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, espólios particulares, etc, etc, etc. E Londres, inclusivamente, e isso implicaria, portanto, despesas imensas que eu não consigo de maneira nenhuma dispor para fazer esse tipo de trabalho. Seria com uma bolsa, talvez conseguisse fazer isso, mas mesmo assim, não sei se conseguiria. O trabalho é imenso. Um dicionário de imprensa, eu digo isto porque já fiz vários dicionários de imprensa. Fiz aqui um em Portugal, de imprensa periódica literária em 3 volumes. São anos e anos e anos. É um tipo de trabalho que se pode fazer em 3, 4 meses se fizermos batota. Mas se não nos limitarmos a transcrever a Vulgata e virmos e analisarmos melhor, número a número, a imprensa, como eu fiz, por exemplo, com o século XIX de Macau, sem generalizar e sem ver tudo, isso é um muitíssimo, muitíssimo trabalho. E exigirá, se calhar, uma pessoa com os pés mais assentes no chão do que eu, exigirá, se calhar, uma equipa de trabalho, até uma longa equipa de trabalho. Obrigado, professor, e espero vê-lo aqui em Macau dentro em breve. Senão, muito obrigado. Quem for a Portugal terá o prazer de o encontrar. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também. Até um dia destes. Muito obrigado. Continuo com a linha aberta para acompanhar o encerramento então da palestra. Muito obrigado. Agradeço. Felicidades. Obrigado. Todos. Obrigado. João, muito obrigado. Mais uma vez. Gostei muito de participar neste debate, foi muito vivo. Muito obrigado por tudo e por a Associação poder sempre contar contigo e por estarmos sempre a aprender mais e mais e mais. Eu estou sempre a aprender com o Macau, surpreendo-me mesmo muito, todos os dias, com as coisas que vou lendo. Isto tudo que falei hoje foi uma surpresa para mim, desde que o professor Pablo Magalhães publicou na Bahia o estudo só a desmistificar um período da história de Macau que foi sustentadamente mistificado até hoje. Muito obrigado por me terem aturado. E obrigado a todos por terem vindo e por terem participado. A IPIM voltará, não sabemos bem quando, mas esperemos que seja dentro em breve, com mais uma palestra. Obrigado a todos.